O livro do profeta Malaquias, no seu capítulo 3, a partir do verso 16, e especialmente no verso 17, tem uma referência a respeito do que Deus faz do seu povo. Essa referência é particular tesouro. Essa é a consideração que Deus tem para cada um de nós e especialmente para a sua igreja, porque aqui tem uma aplicação para a sua igreja. Então vamos ao texto de Malaquias, capítulo 3, verso 16. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa porção desse capítulo nos fala a respeito de uma diferença dos ímpios e uma diferença daqueles que servem a Deus. O povo de Israel estava vivendo dessa maneira. O povo de Israel dizia: inútil é servir a Deus. Existia, porém, uma outra parte do povo de Israel que era um remanescente. Pessoas que serviam a Deus de todo o coração. Pessoas que temiam ao Senhor. Não é essa palavra temer, não é ter medo, mas é ter reverência, é ter respeito, é dar honra a Deus. E a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando uma pessoa busca não a sabedoria segundo o mundo, mas uma sabedoria espiritual, segundo a Deus, a primeira coisa que ela deve fazer é temer ao Senhor. Foi isso que a experiência que Moisés teve, quando teve o encontro com o Senhor, ali no Monte Horebe, e o Senhor disse para ele: tira as sandálias dos teus pés. Uma postura em que representa a humildade, representa a submissão a Deus. Esse é o grande princípio que devemos ter quando nos aproximamos de Deus, das suas coisas, da sua casa de oração. Devemos temer ao Senhor para recebermos essa sabedoria, esse discernimento espiritual que vem da parte de Deus. E esse verso 16, ele fala sobre isso. Há um contraste com esse povo que teme ao Senhor, esse remanescente, de um outro povo de Israel que não estava temendo ao Senhor. Era a grande maioria do povo de Israel. Mas tinham poucos que honravam ao Senhor. Então encontramos nesses versos que o Senhor promete que conservará no céu um registro permanente dos que o honram, dos que o temem, através de uma vida fiel diante dele. Então aqui o Senhor está dizendo que há um memorial escrito diante dele para os que o temem. Esse memorial está na presença de Deus. A palavra de Deus
falando sobre isso no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 12, diz: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então existe um memorial descritivo que Deus tem marcado na vida de cada um de nós, por estarmos honrando, por estarmos debaixo do seu temor, e para aqueles que se lembram do seu nome. Então, o profeta Malaquias, ele diz a respeito deste remanescente fiel: e eles serão meus, oh aleluia, propriedade particular, como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então somos propriedade de Deus, povo adquirido, nação santa. E aquele antigo sacerdócio que Deus deu através de Moisés e Arão, agora Deus dá através da nova aliança com o Senhor Jesus Cristo, para que sejam este particular tesouro, algo de muito valor para o Senhor, algo que realmente mostra uma riqueza muito grande do que o Senhor considera daqueles que realmente estão lhe temendo, daqueles que se lembram do seu nome. A palavra de Deus nos diz no livro de Isaías, capítulo 62, versos 3, e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Então essa é a colocação que Deus faz para aqueles que estão nos seus caminhos, para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que lembram do seu nome. E isso é algo maravilhoso que o Senhor faz. Deus atenta para as palavras de reverência que nós fazemos para Ele. E existe um memorial descritivo diante dEle. E Ele diz mais: poupa-los-ei como o homem poupa a seu filho que o serve. Então o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele nos poupa de tantos aborrecimentos, de tantas coisas que podem ocorrer nas nossas vidas. E a conclusão que o profeta faz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Será, prezado ouvinte, que você tem percebido essa diferença entre aqueles que temem ao Senhor, aqueles que têm buscado a sabedoria do alto, aqueles que estão realmente buscando o conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Ou você talvez esteja como esse pessoal de Israel, a grande maioria que dizia: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Pessoas que não reconheciam o que o Senhor poderia fazer por eles.
não davam o devido respeito ao Senhor, apostataram, buscaram outros deuses e assim não reconheciam o Senhor. Mas existia um povo que temia ao Senhor. Então hoje também é tempo de estarmos definindo que lado nós queremos ficar. Se temos nos envolvido com a obra do Senhor, temos feito alguma coisa para o Senhor, com certeza o Senhor, Ele vai nos tratar como uma particular propriedade sua, um tesouro. O Senhor vai nos poupar e o Senhor vai mostrar para cada um de nós a diferença entre aquele que serve a Deus e do que não serve a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao seu coração e você perceba, espiritualmente falando, iluminamente falando, em que você reconheça que vale a pena servir ao Senhor, estar no caminho do Senhor. Que Deus possa te abençoar. Oremos. Senhor, que o Espírito Santo possa mostrar a cada um dos nossos ouvintes a diferença daquele que serve a Deus do que não serve. Ó Deus, coloca o desejo do temor ao Senhor em cada coração, para que lembrem do nome do Senhor. E assim o Senhor os considere como um particular tesouro e possa interferir em todos os detalhes das nossas vidas. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.